Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você está assistindo, então quero te convidar para assistir esse episódio que está muito especial. Hoje eu estou com uma pessoa que resolve muito BOs se você não tem uma manutenção preventiva do seu computador. Estamos aqui com o Caio Zanin, da PageUp. Seja bem-vindo, Caio. Muito obrigado, Pedro. Bom, primeiro é uma honra, né, receber esse convite, um prazer imenso poder participar do podcast com vocês. Tá. E eu agradeço pela oportunidade, a receptividade de todo o pessoal aqui da Realiza, né, e assim, vai ser um prazer imenso poder falar sobre minha empresa, a PageUp, né, falar um pouquinho mais sobre a minha história também como empreendedor e desse elo, né, que nos conecta aí, tão importante que é o BNI Proativo de Campo Largo. Perfeito, então eu já vou direto ao ponto, né? Você foi o pitch da semana com algo bem inusitado aí que aconteceu em Campo Largo, né? Algumas semanas atrás aí, sim, o famoso OVNI, né? Uhum. Então eu queria entender como surgiu essa ideia, me conte um pouquinho da onde que veio realmente para trazer essa ideia para o BNI, sim, né? E para conquistar aí esse pitch da semana. Sim. Então, Pedro, como eu falei para você, eu trabalho com tecnologia, né? Com informática, manutenção de computadores, equipamentos, e não é incomum eu escutar em algumas conversas com clientes que o computador dá uns problemas de outro mundo, de outro planeta. Verdade. Então foi muito simples para eu poder fazer essa relação, né, com o que aconteceu, porque aquele fato ali tomou conta de Campo Largo, não só Campo Largo, Brasil e até alguns lugares do mundo afora ainda. Então foi simples de fazer essa relação ali do meu trabalho com o OVNI de Campo Largo e acabou saindo um bom pitch aí nesse dia. Perfeito. E o que você queria que os convidados e quem estava ali no grupo do BNI naquele dia entendessem em 30 segundos? Sim. Bom, 30 segundos não é um tempo muito grande, assim, para você explicar tecnicamente alguma situação, né? E o que eu tento passar sempre nos meus pitches, e esse também foi um exemplo disso, é que o empresário ele não precisa necessariamente entender 100% da tecnologia, porque o meu trabalho é esse, né? Então, quando eu entro numa empresa, quando eu sou chamado para resolver algum tipo de problema nesse sentido, a minha ideia é justamente conceder ao empresário que ele possa usufruir, usar o tempo dele, né, que é um ativo escasso hoje em dia, mas que ele possa usar o tempo dele em outras situações da empresa e deixar que da TI a gente cuida. E quando eu falo cuidar, é realmente cuidar, manutenção preventiva e tudo mais. Então, o que eu tento passar nos pitches, ali, ainda que seja um tempo curto, é justamente isso, que você não precisa entender necessariamente 100% da tecnologia, que vai ter um profissional capacitado e instruído para conseguir atender essa demanda que a empresa tem. Perfeito. E na sua opinião, o que faz um pitch ser lembrado? Clareza, criatividade, identificação ou energia? De novo, né, são só 30 segundos, é difícil você aliar tudo isso, mas claro, se você conseguir aliar tudo isso que você falou, ainda que eu goste muito da ideia de clareza para um pitch, justamente pelo curto período que você tem, o curto tempo que você tem para passar a informação, então, para mim a clareza é uma das principais, mas se você conseguir juntar tudo isso que você falou, a energia, né, uma boa energia na hora de você passar um pitch, com certeza, pode ser que você não ganhe o pitch da semana, falando de BNI, né, mas que com certeza você vai ter um pitch que vai ser um pitch de destaque lembrado pelos membros ali, isso é um fato. Perfeito. E como transformar em um tema tão técnico, né? Você trabalha com tecnologia e trabalha com termos tão técnicos em uma comunicação simples. Então, lembrando que não são vários pitches toda semana, sim, que você faz, uhum, né? Nós fazemos, né? Sim. Como equipe. E como sempre levar esse tema que é tão técnico, mas de uma maneira tão fácil de ser absorvida. Falando assim do meu perfil, né? Acho que para mim é um dos maiores desafios, Pedro, porque eu tenho um perfil comportamental muito analítico. E quando a gente transfere isso para a tecnologia, eu preciso tomar muito cuidado da forma que eu vou passar isso para o meu cliente para que ele consiga entender o que eu estou falando. E quando a gente está falando isso relacionado a pitch, onde o tempo é curto, essa forma de comunicação ela precisa ser ainda mais assertiva, né? Porque não adianta eu chegar para você, Pedro, e falar assim, cara, você precisa trocar um SSD, uma memória RAM, porque a tua placa-mãe está com um problema. É difícil que quem não é da área entenda o que eu estou dizendo, porque a comunicação ela acaba sendo muito técnica, né? E como eu falei, desse meu perfil mais analítico, assim, é um desafio para mim, de forma mais simples para você entender. Então, por exemplo, se você hoje me traz um computador aqui e você fala, Caio, meu computador está travando, ele está muito lento e às vezes ele desliga sozinho, são exemplos bem comuns assim que acontecem no dia a dia.
Então, se eu trouxer essa informação para você técnica, vai ser difícil você entender. Mas se eu chegar para você e falar assim, Pedro, depois da minha análise aqui, eu entendi que a tua máquina ela precisa de uma limpeza interna, porque ela está com muita poeira e isso faz ela desligar com mais frequência. Então, para a gente trazer mais previsibilidade no teu trabalho, continuidade dele, eu preciso fazer essa limpeza e trocar algumas peças aqui para que vão te entregar mais produtividade. Então, você percebe que eu consegui transferir a mensagem que eu gostaria, do que vai trazer de solução para você, sem eu falar uma palavra técnica. É a gente mudar a nossa comunicação, de como a pessoa enxerga o que a gente está falando. Eu acho que vai mais da gente mesmo, sabe? Os termos, né? Os no termos, marketing a gente fala exato. também vários termos, né? Sim. E muitas vezes na hora que você vai explicar, você Sim. fala, opa, talvez o cliente não esteja entendendo. Então, Exato. acho que ter essa percepção, tanto com o cliente, ou em grupo, ou BNI, ou em outro lugar, é muito importante na Sim. tua área, para que você seja compreendido. Sim, né? sim, claro. Que não é sempre que você está conversando com alguém da tua área, né? Acho que, acredito que para todo empresário é sobre isso, né? Sobre os termos, cuidar, né? Quando Sim. for explicar, para não se perder ou ser muito técnico. Sim, exatamente. Eu acho fundamental isso. É o ajuste da nossa comunicação mesmo e de como que a gente espera que os nossos clientes, né, as pessoas que estão naquele momento ali com a gente, como que a gente quer que elas entendam a gente, né? Se falar muito técnico, beleza, você vai passar uma autoridade, mas às vezes a pessoa não vai compreender aquilo ali, né? E isso é uma falha de comunicação muito da nossa parte mesmo. Agora a gente vai para uma dor que também você escuta direto, né? Muitos empresários só lembram da informática quando algo para de funcionar. Por que isso acontece ainda, Caio? Isso é uma coisa que diariamente a gente trabalha com isso. Isso é normal, assim, é padrão dentro da TI de a gente só ser chamado quando o negócio realmente parou de funcionar. E eu acho que isso acontece, Pedro, porque a tecnologia ela trabalha em silêncio, né? Enquanto está tudo funcionando, o tablet está funcionando, o computador está funcionando, enfim, o cara só está trabalhando ali porque está tudo funcionando bem. E é isso que a gente espera que aconteça. Mas ele acaba, justamente por estar tudo funcionando bem, ele acaba esquecendo que talvez o computador seja a principal ou a única ferramenta de trabalho dele. Então, se ele pensar um pouquinho, né, além disso, ele vai começar a entender que uma manutenção preventiva faz sentido e não só a corretiva quando o problema acontece. A gente vai atender das duas formas, mas entender que isso faz parte do dia a dia dele, pensar que aquele equipamento ele pode vir a parar em algum momento, faz sentido para ele, e não só quando realmente para. Mas é normal a pessoa só lembrar quando ele parou de funcionar. Né? E qual que é o maior erro de empresa, né, quando trata a tecnologia apenas como um conserto e não como prevenção? Eu vou relacionar isso com investimento com custo, tá? Porque se a gente pensar... Se você pensar a manutenção preventiva de um equipamento como custo, vai ser difícil você colocar ele no teu fluxo de que ele de fato é um investimento. Mas eu vou tentar te explicar aqui o porquê que eu acho que é um investimento. Por que eu acho? Não, porque eu tenho certeza que manutenção preventiva é um investimento. Um computador parado hoje, falando só de um computador parado hoje, ele normalmente não está dizendo só uma pessoa parada, ele não está trazendo só uma pessoa, um funcionário, no caso, para a empresa, não é só um funcionário que vai estar parado, porque às vezes um único computador ele é responsável por vários setores dentro da empresa. Então, se um computador para hoje, o reflexo direto para o empreendedor, para o empresário, é uma falha no faturamento dele, né? Sim. Porque o funcionário que ele está pagando vai estar literalmente de braço cruzado porque ele não consegue executar a atividade dele. É um cliente que vai ser mal atendido ou talvez nem vai ser atendido porque não tem a ferramenta com que o funcionário precisaria ali, né, que seria o computador, para utilizar. E se a gente levar isso um pouquinho... um nível um pouco mais complicado e pensar numa infraestrutura, por exemplo, uma infraestrutura às vezes para uma empresa inteira. Sim. Então, se um funcionário já é complicado com o computador parado, imagina a empresa toda, por um dia parado. Então, por isso que eu entendo, por isso que eu relacionei ali custo com investimento, sabe? Se você entender quanto custa a tua empresa parada, você vai entender que faz sentido você investir na manutenção preventiva. Perfeito. E normalmente quando se chama um técnico, né, existe uma urgência, né? Existe um estresse ou até mesmo uma pressão. Sempre existe. E como você consegue construir essa confiança nesse tipo de atendimento? Porque acredito que na tua área exista muita indicação. Sim. Você é um ótimo profissional, sua empresa é uma ótima empresa, então vou indicar para outro, indicar para outro, indicar para outro. Sim. Né? E muitas vezes você é chamado nessa pressão. Sim. E como garantir esse bom atendimento, essa construção e esse cliente dentro da sua carteira? Sim.
Eu acho que confiança, assim, na nossa área, assim como tantas outras, né, que envolvem situações mais técnicas, elas passam muito por transparência do que você está passando para o teu cliente, sabe? Eu falei agora há pouco, né, sobre a questão de comunicação. Se eu chegar para um cliente hoje que me chamou a primeira vez, ele não me conhece, vou fazer o primeiro atendimento a esse cliente hoje, e eu já chegar distribuindo informação técnica para ele, sem ele entender aquilo, dificilmente ele vai criar confiança. Porque justamente por ele não entender os termos técnicos que envolvem a minha área, né? Se eu chegar para ele falando essas informações muito técnicas assim, vai ser muito difícil que ele confie, porque ele vai entender, será que eu realmente preciso disso que ele está falando para mim, ou ele é só mais uma pessoa que está vindo vender alguma coisa aqui que talvez eu nem precise? Sim. Né? Então, eu acho que essa questão de transparência, vou te dar um exemplo rápido. É muito raro eu pegar um equipamento e eu já sair executando alguma coisa. Sempre passo por uma análise, por mais simples que possa parecer, mas sempre vai passar por uma análise. E nessa análise, para mim, a minha forma, né, o meu processo de trabalho, eu vou documentar da melhor maneira que eu puder. Como chegou, se o equipamento tinha risco, se não tinha, se ele tinha algum problema, qual que é a informação que o cliente me passou, porque às vezes ele me passa que a máquina não está funcionando de alguma forma, mas ele não sabe explicar necessariamente, porque ele não tem o conhecimento técnico para isso, né? Então, quando ele me passa, quando eu chego para atender o cliente, por isso que eu falei assim, essa questão de transparência, de você mostrar para o cliente tudo que está sendo executado, da forma que está sendo executado, e talvez até apresentar mais de uma opção de solução para ele, é o que cria essa relação de confiança. Então, acaba aliviando essa pressão inicial e a gente passa por uma questão de confiança mesmo, né? Entre o profissional e o contratante, digamos assim. Legal. E confiança dentro da sua área é muito importante, né? Porque você mexe com dados, né? Sim. E confiar a manutenção de um computador. E não é só manutenção, você tem vários Sim. outros serviços, né? Uhum. Não é só isso. Você estava até me relatando aí, até um processo grande que você fez em uma rede de academia, ou uma academia, não sei se é uma rede. É uma academia, claro. Isso. Que você, né, organizou todo o processo. Então, acredito que, além de implantar a tecnologia, você cuida dessa parte logística mental também, Sim. de como vai funcionar e como vão conversar vários equipamentos. Eu acho que isso se fala muito sobre a confiança, né? Sim. Você vê, ontem ainda eu estava assistindo um podcast, não é da minha área, um podcast da área de engenharia civil, e eu vi que o engenheiro ele estava explicando que lá fora, eu não vou saber te dizer exatamente de qual país lá fora que ele estava se referindo, mas ele trouxe informações de que os profissionais lá fora, eles têm a prática comum de levar muito mais tempo projetando alguma coisa do que de fato eles vão levar na execução, porque o projeto ele vai te dar maior previsibilidade do que você está querendo executar, essa questão de integração que você falou entre alguns setores que às vezes quem está contratando ele não tem essa mentalidade, por isso que ele está contratando um profissional, né, capacitado para atender isso, a demanda que ele precisa, né? Então gastar tempo, eu não vou nem falar em gastar, vou dizer em investir tempo em projeto hoje, para mim é fundamental. Por Sim. isso eu falei agora há pouco para você que eu raramente pego uma máquina e já vou executando alguma coisa. Sim. Porque às vezes a gente supõe que é um problema e não é. É uma outra coisa bem mais simples, né? Então às vezes uma análise ali, por mais básica que seja, ou no caso um desenvolvimento de um projeto maior, ele faz muito sentido. Que nem eu falei, redução de custo, previsibilidade, tudo isso o projeto entrega, fora que ele vai estar documentado, né? Essa área é muito importante. Acredito que são em várias áreas, né? Na nossa área também. Nós trabalhamos com projetos, mas sempre tem um cliente, eu preciso para ontem, eu preciso com Sim. urgência, sempre deixa para a última hora. É um pouco, acho que, do jeitinho brasileiro, de sempre deixar para uma última hora, isso acaba, não digo comprometendo, mas Sim. acelerando o processo, que muitas vezes, se você fosse mais estratégico, você teria um resultado mais pontual e mais assertivo, né? Mas com certeza. Mas é sobre isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o BNI, tá? Então, o que o BNI te ensinou sobre comunicar melhor como empreendedor? Cara, eu vou relatar lá quando eu decidi entrar no BNI. Então, eu já estou no meu 2º ano de BNI, a gente está indo para o 3º. E quando eu decidi entrar no BNI, Pedro, a minha bolha, digamos assim, ela é uma bolha de TI, porque é a minha área, sabe? E a partir do momento que eu decidi entrar no BNI foi justamente buscar a relação, o networking com outros profissionais de outras áreas que pudessem agregar no meu trabalho.
porque eu acho que é fundamental, assim, a gente entender como as pessoas vendem os seus produtos, os seus serviços, como ela vende a empresa dela. Porque, como eu falei, naturalmente eu sou inserido na bolha de tecnologia. E a gente, até por vezes, por essa questão de correria, de sempre apagar incêndio, resolver problemas com a máxima urgência possível, a gente acaba esquecendo de trabalhar pela empresa, né? Para a empresa, né? Então, essa relação que o BNI entrega para nós, pelo menos semanalmente, porque a gente tem as reuniões de 1 a 1 e tudo mais, elas são sempre muito produtivas. E isso o BNI entregou 100% para mim. Então, Legal. tanto que eu decidi renovar, né? Mais um ano com o BNI, porque realmente para mim faz muito sentido. Essa relação com os outros profissionais de outras áreas, ela é extremamente produtiva. Perfeito. E o que faz uma referência ser realmente boa para o seu tipo de serviço, ou essa bolha que você fala, né? Mas sim. para o seu nicho, o que faz, o que uma referência realmente positiva precisa ser feita? Sim. Eu acho que aí, se a gente for falar especificamente de BNI, nós temos até um termo, né, que é o VCR, que é a visibilidade, Isso. credibilidade, depois a rentabilidade. Aí, para as pessoas, né, que estão assistindo poder compreender um pouquinho melhor, quando o Pedro fala em referência, é uma indicação, então, mas é uma referência mais trabalhada. Existe um padrão dentro do BNI e é por isso que funciona. Então, essa questão de referência, para que quem está me referenciando possa me referenciar adequadamente, passa pela minha comunicação, de como eu quero passar o meu serviço, né? Como eu chego para você e falo, Pedro, eu faço isso, eu entrego esse resultado e eu entrego essa solução. Porque faz muito mais sentido na minha cabeça que você me referencie, por exemplo, como um profissional que resolve o problema de TI da empresa, do que como o cara que só formata o computador. Você entende que tem uma diferença entre as duas coisas, né? Eu até tinha uma anotação aqui, Uhum. entre eu conheço um técnico para confio neste profissional. Perfeito. Então eu tenho essa referência, eu confio nesse profissional, é muito mais robusto, Sim, né, para realmente gerar, igual o Caio falou, sobre essa indicação, mas a gente não usa esse termo, usa realmente o ser interessante, não interesseiro, né? Você realmente se tornar uma pessoa interessante, né? E eu acho que muda muito o jogo, né? Você ter essa referência pelo seu profissionalismo e por uma pessoa, né, que também convive com você, né? Sim, muda, Pedro, porque quando você fala, ainda que as duas frases ali que eu falei, né, de você ser lembrado por uma pessoa que resolve, que traz uma solução, e de uma pessoa que só formata um computador, por exemplo, você vê que as duas talvez passem uma mensagem semelhante, mas enquanto a que diz assim que o Caio só formata um computador mostra o que eu faço, a outra, quando eu digo que o Caio entrega uma solução de TI para a tua empresa, ela mostra o valor do meu serviço. Sim. Então essa comunicação ela precisa acontecer, e dentro do BNI a gente exercita muito isso, né? O BNI me movimenta para eu ser um empreendedor melhor. Então isso para mim é muito justo, sabe? Até acho que vai fazer a conexão com a próxima pergunta. O que o BNI representa hoje na sua trajetória como empreendedor? Seria... Eu acho que a palavra certa tá justamente aí, empreendedor, né? Ser empresário é diferente de ser empreendedor, ainda que as duas coisas precisem caminhar juntas ali, né? Mas o BNI me movimenta para eu ser um empreendedor melhor. Porque toda semana que você chega lá, quem nunca participou, a gente já deixa aí o convite, né, para que participe das nossas reuniões. Então, nós temos uma dinâmica na reunião que é muito interessante. Quando você escuta o empresário, o seu amigo, né, de BNI, falando sobre a empresa dele, é um prato cheio para que você aprenda alguma coisa. Sim. Uma reunião 1 a 1, né, que você senta junto com uma pessoa ali, que ela vai falar todos os serviços que ela faz, a forma que ela trabalha, inevitavelmente eu vou sair com conhecimento adicional ali, sabe? Então isso é muito importante. Para mim a definição do BNI é essa, ele me ajuda a ser um empreendedor melhor, né? Falando sobre empreendedor, quem que é o Caio empreendedor? Conta um pouquinho para mim. Como que surgiu a... Então, eu tenho a empresa, eu fundei a empresa em 2014 junto com a minha esposa. Nós dois saímos dos nossos empregos, né? A gente tinha até um outro planejamento e acabou calhando, né, de a gente abrir a nossa empresa, a PageUp Informática. Nós ficamos com loja de 2014 até final de 2018. Uma loja no centro de Campo Largo, loja mesmo, né, porta aberta ali para a rua. E nesse período cresceu muito o atendimento PJ, o atendimento empresarial. E aí você precisa começar a entender o teu público. Porque se o meu público
é o público empresarial, é raro eu receber um empresário lá na minha loja. Uhum. Porque eu falei há pouco aqui que hoje um dos ativos mais escassos que a gente tem como empresário, como empreendedor, é o tempo. É o tempo. Então, é difícil que esse cara saia da empresa dele e ele vá lá na minha empresa. Sim. É muito mais produtivo que eu vá até a empresa dele, Sim. porque eu estou propondo uma solução para ele. Então, a partir do momento que a gente consegue entender que tem essa virada de chave mesmo, é o que faz as coisas acontecerem de maneira diferente. E foi o que aconteceu para nós. Então, nós fechamos a loja lá em 2018 e eu foquei o atendimento PJ. É claro que se eu tô atendendo aqui, de repente, o funcionário da tua empresa precisa de alguma coisa. É óbvio que eu vou atender ele. E se eu atendo bem aquela empresa com as minhas soluções de TI, é natural que esse funcionário também lembre de mim quando ele precisar de alguma coisa para o computador pessoal dele, Sim. sabe? Então a nossa trajetória ela se baseou nisso. Nós começamos como loja, depois focamos no público PJ e hoje mais de 90% da minha carteira é PJ, são empresas. Legal. Me dá mais recorrência, mais interessante e a gente consegue traçar dentro de uma empresa que a manutenção preventiva, por exemplo, Pedro, ela faz parte do investimento da empresa. Faz sentido para mim e faz sentido para o empresário também. Com certeza. Agora, olhando para a terceira câmera ali, para quem está assistindo e quer melhorar a estrutura e tecnológica da empresa, Certo. qual é o primeiro passo que você daria? Eu quero que você finalize também o episódio olhando fazendo gancho com essa pergunta e finalizando também. Sim. Bom, antes de mais nada, eu trabalho com consultoria, né? De manutenção de equipamentos, né? E quando a gente fala nesse sentido de consultoria, se eu vender alguma frase pronta aqui, de tentar dizer, se você escutar alguma coisa em algum lugar, me chame. Eu vou estar indo contra o que eu falei em todo o podcast aqui para você. Então, a minha mensagem final, digamos assim, como um primeiro passo, o que eu faria se eu fosse um empreendedor e eu estivesse buscando melhorar a estrutura da minha empresa, né? Eu contrataria uma consultoria para analisar com calma, com tranquilidade, para ver o que realmente a empresa precisa e se ela precisa, porque às vezes você está pensando numa coisa e não é tudo aquilo que você está pensando que vai acontecer. Então, contrata uma consultoria, essa pessoa vai analisar para você o que realmente precisa fazer, melhorar a tua estrutura, os teus equipamentos, os computadores. E se eu puder deixar uma frase para a gente encerrar, eu diria que não espere o computador parar para me chamar, por exemplo, para chamar a pedir para informática. Você pode fazer isso antes, de maneira preventiva, que é um serviço melhor de ser trabalhado, porque a manutenção preventiva ela vai te dar previsibilidade, ela vai te dar continuidade do trabalho e você vai ter um profissional que está pensando nos problemas da empresa antes que eles aconteçam. Sim. Então, se eu pudesse encerrar de uma forma boa, acho que seria exatamente dessa forma, sabe? Pense na preventiva como um investimento que com certeza vai retornar bons frutos para a empresa. Perfeito, Caio. Muito Beleza? obrigado pela Imagina. sua presença, parabéns aí pelo pitch da semana. Sim. E vamos conquistar outros também, para que você venha e terminar de contar a sua história e a gente realmente conseguir fazer um podcast um pouquinho maior contigo. Sim, com Tá certeza. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez aí, foi um prazer falar um pouquinho sobre mim e sobre a minha empresa. Perfeito. Beleza? Obrigado, Pedro. Nada. Para você que ficou até aqui, vou pedir para curtir, compartilhar e o mais importante, se inscrever no nosso canal para que você acompanhe aí outros capítulos, outros assuntos e outros temas. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Valeu!